Olha o que está escrito: e te afligiu, e te fez ter fome, e te sustentou com o que, irmãos? Comida que tu não conhecias, nem seus pais a tinham conhecido, para te saber que não só de pão vive o quê? Mas também de toda a palavra que sai da boca do Senhor viverá o homem. Agora abre lá, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso de número 4. Mateus 4:4. Mateus 4:4. Evangelho de Mateus. Acharam? Vou começar no versículo 2. Olha o que diz aí: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve o quê? E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Mas ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Confere, irmãos, o que está escrito lá em Deuteronômio, verso 8, no versículo de número 3. Vamos lá, irmãos. Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele vai dar por conta de cuidar do povo de Israel durante 40 anos. Quantos anos? 40 anos. Deus, ele falou assim: olha, eu vou cuidar desse povo, eu vou direcionar esse povo, eu vou educar esse povo. Eu sei que esse povo, ele é rebelde, mas para esse meu povo, para mim instruir eles, eu vou fazer com que eles passem por alguma dificuldade. Eu vou fazer com que Israel passe fome. Passe o quê? Agora imagine, irmãos, Deus falando que vai cuidar dos seus filhos, mas aquele que fala que vai cuidar, vai deixar o povo passando fome. Aí algumas pessoas entendem isso como ruindade. Mas como que esse Deus, ele fala que vai cuidar de mim? Como que esse Deus fala que vai estender as mãos sobre a minha casa, sobre a minha família, mas eu estou passando por necessidade? A minha despensa está pura. Estou com 3, 4, 5 notas de água, de luz para pagar. Como que esse Deus, ele fala que ele vai cuidar da gente e a gente está enfrentando tudo isso? E às vezes, na vida do cristão, a gente entende isso como que o diabo esteja trabalhando na nossa vida, mas não. Deus, ele sabe corrigir
aquele a quem ele ama. Se você for colocar na ponta do lápis e escrever cada um dos seus problemas, você vai falar assim: olha, eu enfrentei por isso, eu enfrentei enfermidade, eu enfrentei desavença dentro da minha casa, eu enfrentei coisas que eu não suportaria, só Deus para me ajudar. A gente vai entender que Israel está 40 anos sob o cuidado de Deus. E Deus fazendo com que este povo venha passar por necessidade de alimento. Mas só que durante 40 anos, Deus não deixou faltar para esse povo, irmão Adriano, roupa. Deus não deixou faltar para esse povo sapato. A Bíblia diz que a roupa sobre esse povo de Israel não envelhecia. A Bíblia também nos diz que Deus não deixou faltar nada para ele. Os pés daquele povo que marchava, Adriano, pelo deserto, os pés deles não inchavam. E se você for ver hoje, na atualidade, qualquer coisa, se a gente andar em certa distância, os nossos pés incham. Sim ou não? Os pés da gente incha, e ali a gente entende aquilo ali, que o nosso corpo não está circulando bem, algo do tipo. Mas eu quero te dizer que muitas das vezes Deus vai permitir que algumas coisas aconteçam na sua vida, porque a própria permissão dele, para que Deus possa te educar espiritualmente, para você entender todo o projeto de Deus, todas as promessas. E muitas das vezes, quando nós pregamos e falamos sobre promessas, algumas pessoas entendem, irmão Adriano, que é bens materiais, casa, carro, sapato, roupa nova, casa bonita, muito dinheiro na conta. Muitas das vezes Deus, ele não quer te dar nada disso sem antes que ele venha tratar da sua espiritualidade. Porque não adianta você ter carro, não adianta você ter moto, não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter os bens materiais e você perder a sua salvação. O dinheiro, ele pode até te dar o conforto. O dinheiro, ele pode trazer o conforto para dentro da sua casa, mas não vai comprar a sua salvação. A sua salvação não vai vir das obras que você faz. A sua salvação vai vir através da graça de Deus. Você vai ser salvo pela graça. Todos os seus pecados, todos os seus erros vai ser apagado através da graça de Deus. E nós entendemos que Deus está educando Israel através da sua misericórdia. Mas Deus, ele vai fazer algo com Israel para tratar da fome, porque Deus vai deixar Israel alguns tempos com fome, para que Israel pudesse viver toda a sua dependência de Deus. E o que Deus ele vai fazer? Olha, de segunda a sexta,
Deus enviava maná do céu. Maná de manhã, maná à tarde e maná à noite. E Deus não deixava Israel pegar uma quantidade maior para sobrar para o outro dia. Deus apenas permitia Israel pegar uma quantidade que desse para ele comer. Se tivesse um glutão no meio desse povo, ele iria passar vergonha, porque se pegasse uma quantidade maior para o outro dia, o maná estragava. O maná estragava. Então Deus, irmão Adriano, de segunda a sexta, vai enviar maná quentinho do céu. Alimento espiritual para aquele povo. Porque muitas das vezes, não é só alimento físico. Comer uma boa carne, ter uma mesa farta de bons alimentos, sem que nós não venhamos alimentar das coisas espirituais. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele deixa bem claro para todos aqueles que amam a Deus, que ama a Deus. Guarda as minhas palavras. Guarda os meus mandamentos. É o que Deus está fazendo aqui com essa nação de Israel, pedindo para que Israel pudesse guardar os mandamentos, guardar a palavra dele no coração. Livro de Juízes, no seu capítulo de número 6, vai dizer que Deus ele vai entregar os midianitas, vai entregar Israel nas mãos dos midianitas durante 7 anos, por um povo que está vivendo debaixo de uma promessa, um povo que está vivendo debaixo da proteção de Deus e da correção do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque toda rebeldia nos tira da direção de Deus, mas nos coloca na correção do Espírito Santo do Senhor Jesus. 1 Samuel 15, 22 vai dizer que eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E aí, cadê o amor ao nosso Deus? Se você ama Ele, você tem guardado os mandamentos, você tem guardado a palavra de Deus na tábua do teu coração, você tem feito aquilo que Deus tem pedido para você fazer, muitas das vezes, diante desse problema que você está enfrentando. Deus ele tem alimento espiritual para a sua vida hoje. Deus ele tem alimento espiritual para você amanhã. Deus ele tem alimento espiritual para a tua vida hoje, amanhã, depois da manhã e por toda a eternidade. Muitas das vezes, irmãos, nós somos ingratos, até mesmo pelos alimentos que são colocados na nossa mesa. A gente senta, já come o que tem, bebe o que tem, se não reclamar daquilo que tem. A gente nem agradece. Vira para o teu irmão que está do seu lado, fala para ele, vamos agradecer mais e vamos reclamar menos, porque Deus, Ele tem nos sustentado 40 anos. Deus vai colocar vestes novas, sandálias, e muitas das vezes, irmãos, quando a gente coloca uma roupa, a gente fala, essa roupa não ficou legal, não ficou como eu queria. Mas se você for olhar
Tem pessoas que não têm nem a metade do que você tem. Tem pessoas que queriam andar de moto. Tem pessoas que queriam andar de carro. Tem pessoas que queriam andar de bicicleta, mas não tem a condição que você tem, não tem a condição que a gente tem. E muitas vezes nós reclamamos. Deus, Ele tem o seu jeito de cuidar de cada um de nós. Seja na dor ou seja na enfermidade, Ele vai cuidar de nós. Não entenda isso como projeto ou plano de Satanás. Entenda a dificuldade, o problema que você passa no dia de hoje como promessa de Deus. Você vai entrar na terra prometida. Deus, Ele vai conduzir Israel até sexta-feira, enviando o maná do céu. E quando chegava na sexta-feira, olha como é que Deus, Ele é tremendo, irmão Adriano. Deus só permitia a Israel pegar um pouco mais, um pouco mais na sexta-feira, porque no sábado Deus não enviava o maná. Então Israel permitia, Deus ele permitia com que Israel pegasse um pouco a mais de maná na sexta para comer no sábado, de manhã, de tarde e de noite. E o texto vai nos dizer que eles comiam coisas que nem os seus pais sabiam o que era. Tem um que pegava o maná no chão, colocava na boca e perguntava: o que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem um gosto diferente. Da onde desceu isso? Eu posso te dizer algo aqui nessa noite. Tem muitas pessoas que não te conheciam. Tem muitas pessoas que te julgavam. Vai ver você hoje sendo alimentado, protegido e guardado por Deus. Algumas pessoas vão perguntar: o que é isso? O que é isso que aconteceu na vida dela? O que é isso que aconteceu na vida dele? É projeto de mudança de Deus chegando dentro da tua casa. Quem olhava para o seu filho, olhava para o seu esposo, quem olhava para a sua vida, falava assim: essa aí não tem mais jeito. Mas algumas pessoas vai ter que engolir isso, vai ter que perguntar: o que é isso que Deus fez na vida dela? O que é isso que Deus fez na vida dele? Como que ela conseguiu? Como que ele conseguiu? Entenda isso, o projeto de Deus vai confundir muitas pessoas que estão sobre o teu redor, mas você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Glorifica ao Senhor Jesus, mesmo com poucas coisas que você tem, mesmo com poucas forças que você tem. Passe por esse deserto, enfrentando a afronta do inimigo, enfrentando a afronta de gente que está no meio da sua família, que está desacreditado na sua fé. Sabe o que o diabo muitas vezes ele quer usar? Porque quando Jesus ele foi conduzido ao deserto por um espírito, nós lemos aí em Mateus 4:4, Jesus ele jejuou 40 dias e 40 e foi tentado pelo tentador. Satanás, coisa ruim. Satanás vira para Jesus e fala assim: se tu és filho, transforma o quê? Essa pedra em pão. E muitas vezes os filhos do diabo olha para você na igreja, cultuando, jejuando, orando,
pagando o preço e falando assim: você está jejuando, você está na igreja, você está louvando, você está pregando, mas você está enfermo. Você está na igreja, você está pregando, você está louvando, mas você está desempregado. Você está na igreja, você está fazendo campanha, você está cultuando, mas está passando por necessidade dentro da sua casa. Mas só o que você está procurando na igreja não é físico. O que você está procurando de Deus é o alimento espiritual. E Deus vai debater com Satanás da seguinte maneira: nem só de pão, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem muita gente confundido com você dentro da igreja, achando que você está à procura de bens materiais. O diabo está enganado com a sua presença dentro da igreja. Deus manda te dizer nesta noite que você vai confundir a muitos que estão sobre o seu redor. Aleluia! Enquanto eles estão pensando que você está procurando bens materiais, vai ver você se alimentando da palavra, vai ver você se alimentando do Espírito Santo. E quando eles te perguntar o que está acontecendo na sua vida, você fala assim: eu não estou lá na igreja por causa de pastor, eu não estou lá na igreja por causa de bens materiais, eu estou lá na igreja porque eu quero servir Jesus Cristo como meu único e eterno e suficiente e eterno Salvador, e o meu alimento, ele vai vir do céu, e eu vou sair daqui mais fortalecido pelo poder da palavra. Só os que amam a Deus aqui nessa noite, levanta a mão assim. Isso, levanta a outra também. Só os que amam a Cristo como seu único e suficiente e eterno Salvador, aleluia, se alimente da palavra.